Será que finalmente vamos sair do sufoco financeiro? Uma dívida de mais de 1 bilhão simplesmente diminuiu. E o que o Parque São Jorge, a nossa casa, tem a ver com tudo isso? É uma luz no fim do túnel ou só mais uma promessa da diretoria? Vamos mergulhar fundo nessa que pode ser uma das notícias financeiras mais importantes da história recente do Timão. Olha, o que a gente está vendo é um acordo, assim, monumental com o governo. Mais especificamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Foi uma negociação que levou tempo, envolveu cifras astronômicas e, mais importante, pode redefinir o futuro financeiro do clube. Nosso objetivo aqui é dissecar os detalhes desse acordo, entender o que ele significa na prática para a dívida total do Corinthians e quais as consequências reais, dentro e fora de campo. Certo, vamos começar pelo começo. Porque a gente sempre ouve falar dessa dívida, mas ela parece uma entidade abstrata, De onde surgiu essa montanha de dinheiro? 1 bilhão e 200 milhões de reais em débitos com a União. Isso não nasce da noite para o dia. De forma alguma. Essa é uma dívida que, segundo as fontes, foi acumulada ao longo de quase 20 anos. Não é um problema de uma gestão só. Sabe, é o resultado de uma cultura de gestão que foi, infelizmente, comum no futebol brasileiro por décadas. A composição é clara. A maior parte, quase 960 milhões de reais, eram débitos tributários. Imposto não pago, basicamente. Depois, a gente tinha as dívidas previdenciárias com o INSS, na casa dos 174 milhões. E, por fim, débitos de FGTS, que chegavam a mais de 15 milhões. É a famosa bola de neve. Começa com um imposto não pago aqui, uma contribuição social ali, e a gestão seguinte herda o problema, que só cresce com juros, com multa, vira um monstro. Exatamente. E por muito tempo, a estratégia de muitos clubes era simplesmente não pagar e esperar o próximo refis, aqueles programas de refinanciamento do governo. Era um ciclo vicioso, sabe, de empurrar o problema com a barriga. O que a gente vê agora é uma tentativa de quebrar esse ciclo. E a quebra desse ciclo veio com um número que chamou a atenção de todo mundo. A dívida de 1,2 bilhão caiu para 679 milhões. Quase metade do valor sumiu. Como isso é possível? Foi um passe de mágica da diretoria? O que é fascinante aqui, na verdade, é a mecânica da negociação. Não é mágica, é um instrumento jurídico chamado transação tributária. Pensa assim, a Procuradoria da Fazenda Nacional olhou para essa dívida gigantesca e, segundo uma das fontes, classificou como de difícil recuperação. Na prática, o governo admitiu que havia um risco real de nunca ver a cor desse dinheiro. A dívida era tão grande, tão mal estruturada, que o Corinthians simplesmente não teria como pagar. Então é aquele famoso é melhor pingar do que secar, só que numa escala bilionária. O governo prefere receber uma parte, mas de forma garantida, do que arriscar não receber nada. Precisamente, a partir dessa premissa, as duas partes sentam para negociar. O acordo concedeu um desconto de 46,6%, mas aqui está o detalhe crucial que muita gente não entende. Esse desconto incide exclusivamente sobre juros, multas e encargos. O valor principal da dívida, o imposto original, não tem desconto. É uma concessão mútua, A Fazenda abre mão dos acréscimos para garantir que vai receber o principal de forma organizada e o Corinthians, por sua vez, abre mão de qualquer disputas judiciais sobre esses débitos e se compromete a pagar. Certo, entendi. Então o desconto existe, mas não é no coração da dívida. E mesmo com desconto, 679 milhões de reais não é dinheiro que se acha no bolso do colete. Como o clube vai fazer esse dinheiro aparecer? E aí entra a segunda parte vital do acordo, o parcelamento. É isso que dá fôlego à caixa do clube. A dívida foi dividida em blocos. Os débitos não previdenciários, que são a maior parte, serão pagos em 120 parcelas, 10 anos. Já os débitos previdenciários e de FGTS têm um prazo menor, de 60 parcelas, 5 anos. 10 anos. Uau! Isso muda tudo. Deixa de ser aquele monstro que assombra o balanço do clube e vira uma prestação mensal. Algo que dá para colocar no orçamento, Exatamente. Isso cria uma palavra que era quase um palavrão no Parque São Jorge:
Previsibilidade. A diretoria agora sabe exatamente quanto precisa separar por mês para honrar esse compromisso. Acaba a incerteza de uma execução judicial a qualquer momento, de um bloqueio de contas inesperado, permite um planejamento financeiro de verdade. Tá, aqui é onde fica realmente interessante e, para ser sincero, um pouco assustador para o torcedor. Um acordo dessa magnitude não vem de graça. A Procuradoria não ia aceitar um parcelamento de uma década sem uma garantia muito forte de que o clube vai pagar. O que o Timon teve que colocar na mesa? Esse é, sem dúvida, o ponto mais sensível e que mostra o tamanho do compromisso que o clube assumiu. As fontes são claras. Foram oferecidas duas garantias principais. A primeira são os valores que o Corinthians tem a receber da loteria Timemania. Ok, isso é relativamente comum. Vários clubes usam essa receita como garantia. É um fluxo de dinheiro que, embora variável, entra com regularidade. Mas eu imagino que isso não tenha sido suficiente para garantir quase 700 milhões de reais. Qual foi a segunda? Segunda é o coração do clube para muitos torcedores, o símbolo da nossa história, o Parque São Jorge. A sede social avaliada nos autos em mais de 602 milhões de reais. Uau! Dá um frio na espinha. Eu lembro de ir lá com meu pai quando era criança, ver os treinos, passar pela sede. A ideia de que aquilo poderia ser perdido é impensável. Transcende o valor financeiro. Então, vamos ser diretos. Se o Corinthians não pagar as parcelas, a gente pode perder o Parque São Jorge. A nossa casa está em risco. Se a gente conectar tudo, o risco existe e ele é real. Ele funciona como o principal mecanismo de pressão para garantir a disciplina fiscal. A garantia só pode ser executada em caso de inadimplência. É claro que, como disse o assessor da Procuradoria, o Theo Dias, em uma das reportagens, é algo que não se espera que aconteça. Ninguém quer que chegue a esse ponto. Mas a presença do Parque São Jorge no acordo é um sinal inequívoco para o mercado, para os credores e principalmente para a própria gestão. Não há mais espaço para amadorismo ou para erros. O compromisso é sério e as consequências de um deslize são severas. Entendi. É uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que assusta, também força uma responsabilidade que talvez nunca tenha existido nesse nível. Mas isso me leva a outra questão. A gente sempre ouve que a dívida total do Corinthians é de quase 3 bilhões de reais. Esse acordo, por maior que seja, resolve o problema todo? Não, e essa é uma distinção fundamental. Este acordo é uma peça gigantesca e crucial do quebra-cabeça, mas ainda é uma peça. As fontes estimam a dívida total do clube em cerca de 2,8 bilhões de reais. Para a gente entender esse número, a gente pode dividir em 3 grandes blocos. O primeiro é esse que a gente acabou de discutir, a dívida com a União, que era de 1,2 bilhão. O segundo grande bloco é o financiamento da Neoquímica Arena, que gira em torno de 660 milhões e é uma negociação completamente separada com a Caixa Econômica Federal. Certo, então já temos quase 2 bilhões aí. E o resto? O que compõe o quase 1 bilhão que falta? O restante desse bolo é um emaranhado de dívidas com empresários de jogadores, outros bancos, fornecedores, ações trabalhistas. É o que torna este acordo com o governo tão vital. Essa dívida com a União não era apenas a maior, era a mais travada e a que mais impediu o clube de gerar novas receitas para pagar todo o resto. Ok, mas espera aí. Você disse que a dívida de 1,2 bilhão foi reduzida para 679 milhões. Uma redução de mais de 500 milhões. No entanto, um dos comunicados do próprio Corinthians diz que a redução efetiva no passivo total do clube será de apenas 200 milhões de reais. Olhando o número frio, não parece uma revolução. Por que a diretoria está tratando isso como uma vitória monumental? O que a gente não está enxergando aqui? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a sua observação é perfeita. A resposta não está na redução do valor em si, mas no que o acordo destrava. O grande prêmio, o verdadeiro troféu dessa negociação, tem 3 letras, CND, a Certidão Negativa de Débitos. A tal da CND, já ouvi falar muito disso. É basicamente o clube conseguir limpar o nome na praça. A sua analogia é perfeita, mas a gente pode ir além. A CND é o passaporte do clube para o mundo dos negócios do século XXI. Sem ela, o Corinthians fica de mãos atadas.
não pode receber patrocínio de empresa estatal, não consegue acessar lei de incentivo ao esporte para projeto de base ou olímpico, tem uma dificuldade imensa de conseguir crédito com juro decente no mercado. Era como jogar com um jogador a menos no campo dos negócios, sabe? Ou seja, o clube estava preso, sem poder gerar novas fontes de receita justamente porque tinha dívidas. E para pagar as dívidas, precisava de novas fontes de receita. Um beco sem saída total. Exatamente. O mais importante sobre a CND não é apenas destravar verbas, é forçar uma mudança de mentalidade na gestão. Por décadas, o clube operou no jeitinho, empurrando dívida fiscal com a barriga. Ter a CND e, principalmente, a necessidade de mantê-la pagando as parcelas em dia obriga o clube a adotar uma disciplina orçamentária que ele nunca teve. É a diferença entre passar o ano apagando incêndio e finalmente construir um prédio à prova de fogo. Entendi. A CND não é o fim da linha, é o começo. É a ferramenta que permite ao clube começar a resolver o resto da dívida de 2,8 bilhões. Exatamente. Foi por isso que o presidente Osmar Stabile, em uma das matérias, chamou o acordo de uma vitória fora de campo. Uma vitória que cria bases sólidas para um futuro mais previsível e sustentável. A CNDA abre portas que estavam fechadas há anos. Uma vitória fora de campo. É o que a diretoria diz, mas um torcedor mais cético poderia argumentar que é uma derrota adiada. Colocar o Parque São Jorge, o maior patrimônio afetivo do clube, como garantia para pagar imposto que nunca deveria ter sido atrasado, soa como um ato de desespero, não é? É uma visão válida e importante. O ceticismo do torcedor é justificado pelo histórico, né? A decisão de colocar o Parque São Jorge como garantia é sim drástica e mostra a gravidade da situação a que se chegou. Não tem como dourar a pílula. No entanto, dentro do cenário atual, era provavelmente a única saída viável. A alternativa seria continuar sem a CND, sangrando financeiramente e correndo o risco de uma execução judicial que poderia penhorar qualquer outra receita de forma desordenada, como o direito de TV ou a venda de um jogador, inviabilizando o futebol. A garantia, por mais dolorosa que seja, centraliza o risco e o torna administrável. Então, no fim das contas, a gente pode respirar um pouco mais aliviado. Parece que sim. A dívida total não acabou, ela ainda é gigantesca e assustadora, mas essa negociação parece ser o primeiro passo concreto, estruturado, para sair do buraco. Saber que o clube está se organizando para ter a CND dá uma esperança de que as coisas podem ser mais profissionais daqui para frente. É mais do que esperança, é quase uma camisa de força no bom sentido. Essa previsibilidade que o parcelamento traz força o fim do amadorismo. Porque a garantia do Parque São Jorge não é simbólica, ela não é uma abstração numa planilha de Excel. Ela transforma o jargão disciplina fiscal de um termo de reunião de diretoria em uma ameaça real, palpável e visível para todo torcedor. O acordo exige disciplina contínua. Qualquer deslize e as consequências são severas. Uma organização forçada pela necessidade. Isso nos leva a uma reflexão importante para o futuro, né? Porque realmente interessa ao torcedor, que é o time em campo. Exato. Esse acordo é um marco na busca pela sustentabilidade financeira. Ele arruma uma parte fundamental da casa. Mas a pergunta que fica para quem ama e acompanha o clube é: com essa nova organização, com a CND na mão e um alívio relativo no fluxo de caixa mensal, a gestão atual terá a sabedoria de investir de forma inteligente no futebol, montando times competitivos, sem repetir os exatos erros de gastos irresponsáveis que nos levaram a essa dívida gigantesca em primeiro lugar. Vai, Corinthians!